No próximo dia 18 de janeiro de 2026, vamos eleger o Presidente da República Portuguesa. O que é que significa isso? Significa que o Presidente eleito será o representante de todos os portugueses. A minha pergunta hoje é: quem é o teu representante? Não estou a falar das presidenciais. Não, estou a falar de algo que transcende tudo isso e que é muito mais importante. A Bíblia fala-nos que há duas humanidades e nós somos representados por uma ou somos representados por outra. Para compreender melhor este assunto, eu te convido a ficar até ao final deste vídeo, porque vai ser importantíssimo, porque às vezes não compreendemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por causa de não entendermos certos termos. E hoje eu quero vos falar acerca da representação, de posição e da consequência ou das consequências naturais dessa mesma representação ou posição que temos. Para começar, a Bíblia fala-nos de duas humanidades, como eu disse há pouco, e cada uma delas tem um representante, um cabeça, e são eles Adão e Cristo. Adão, o primeiro homem criado por Deus lá no Jardim do Éden, e Cristo, o segundo Adão, mas que a Bíblia diz também que é o último Adão, porque depois dele não haverá mais Adão nenhum. Nesta mensagem eu terei por base os textos principalmente de Romanos 5, 12 a versículos 21 e 1 Coríntios 15, versículos 21 a 22, 45 a 49. Para saberem do que estou a falar, passo a ler-vos Romanos 5, 12, 21, que diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, o Senhor Jesus. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus, tais também serão os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ao nascermos de Adão, devemos trazer também a imagem do celestial ao crer em Cristo. E em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22, nós lemos: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, posicionados em Adão, representados em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo ou representados por Cristo, ou em Cristo. Este princípio de estar representado em é fundamental para compreender as Escrituras. Vejamos, Adão representa a humanidade natural. O que ele faz, Adão, afeta todos os que estão na sua linhagem, na sua descendência, todos os que estão representados por ele. A Bíblia chama a isso estar em Adão. A sua descendência, ou melhor, à sua descendência é acreditada a sua desobediência. Ou seja, a desobediência de Adão passou à sua descendência. Então, em Adão todos nós somos desobedientes. Por isso em Adão todos nós pecamos. Por isso em Adão todos nós estamos mortos diante de Deus. Agora veja, Cristo, o segundo ou último representante, representa a nova humanidade. E então o que ele faz é acreditado aos que estão nele, aos que estão representados por ele.
aos que são descendência dele, aos que nascem dele. Claro está, estamos a falar de um nascimento espiritual, que a Bíblia chama nascer de novo. Nascer segunda vez, não da carne e do sangue, da vontade do homem, mas nascer de Deus, pela fé. Voltemos a Cristo. A sua obediência é imputada, é passada aos que nele creem. Então nós tornamos-nos justos diante de Deus, não porque sejamos bonzinhos, mas porque a justiça do Filho foi declarada sobre nós. Então, não se trata de uma imitação, de imitar a Cristo, mas trata-se de aceitá-lo, recebê-lo como o nosso representante diante de Deus. Ele é o nosso advogado. É Ele quem vai advogar a nossa causa diante de Deus. Agora, se partimos para a eternidade sem Cristo, diante do juiz, estamos perdidos e condenados. Então, continuemos. Estar em Adão, o que é que significa? A posição em Adão significa nascer sob a sua representação. Significa pertencer à humanidade caída. Significa estar sob condenação. Ou seja, estas são as consequências de estar em Adão. Em Romanos 5,18 nós lemos: por uma só ofensa veio juízo sobre todos para condenação. Portanto, as consequências de estar em Adão, de ter nascido de Adão, as consequências são a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, a inclinação para o pecado, vivemos tentando fazer o bem, mas praticando sempre o mal, e é sentir-nos culpados objetivamente, porque a nossa consciência nos acusa, sentir-nos culpados diante de Deus. Não se trata apenas de imitarmos Adão. Trata de termos recebido a sua natureza. É que nós pertencemos a ele, à sua linhagem, à sua descendência. Agora, vejamos o contraste. O que significa estar em Cristo? Quais as consequências? Quais os ganhos a ter com isso? Estar em Cristo significa estar unido a Ele pelo dom da fé que Ele nos concede ao ouvir o Evangelho. Estar representado em Cristo, estar posicionado em Cristo, significa participar da sua obediência, da sua morte e da sua ressurreição. Não é a nossa obediência que nos torna justos diante de Deus, mas é a obediência de Cristo que é imputada a nós e, portanto, nós tornamos justos diante de Deus. Ou seja, Deus não pode olhar para nós diretamente porque somos pecadores. E Ele é santíssimo. Então, Ele olha para nós através de Cristo. E quem está em Cristo, Deus vê a Cristo, vê a sua justiça, vê a sua santidade de Cristo imputada a nós. Então, estar em Cristo é pertencer a uma nova criação, nascidos espiritualmente, nascidos pela fé, nascidos do alto, é ter uma nova natureza interior, é um homem interior novo, renovado. Neste momento, esse homem novo está como que oculto. O Espírito Santo habita dentro de nós, mas quando da ressurreição, ele se manifestará, a nova criatura se manifestará e todos nós em glória nos manifestaremos juntamente com Cristo nos céus e gozaremos da sua presença por toda a eternidade. Romanos 5,19 diz-nos: por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Assim como por um ato de injustiça, um pecado cometido por um, todos nos tornamos pecadores, assim também por um ato de justiça, o do Senhor Jesus, todo aquele que nele crê torna-se justo diante de Deus. Então, estar em Cristo significa estar justificado diante de Deus, significa estar reconciliado com Deus, significa ter vida eterna, significa ter uma nova identidade, significa ser uma nova criatura, nascidos de novos, significa sermos adotados na família de Deus. Chegados aqui, importa perguntar: quem é o teu representante? Ainda estás em Adão? Ou já tens a Cristo como teu representante diante de Deus? Comparemos. Em Adão,
nascemos naturalmente. Em Cristo nascemos de novo. Em Adão há condenação, há morte. Em Cristo há justificação, há vida eterna. Em Adão há uma desobediência que nos é imputada. Em Cristo há uma obediência que nos é imputada. Em Adão pertencemos à velha criação, o velho homem inclinado para o mal. Mas em Cristo pertencemos à nova criação. Existe uma nova natureza em nós. Existe um novo homem. Em Adão estamos escravos do pecado. O pecado ainda nos domina. Mas em Cristo nós vencemos o pecado. Caímos uma vez, levantamo-nos 10 vezes. Caímos 100 vezes, levantamo-nos 1.000.000 de vezes. Porque o Espírito Santo de Deus está connosco e Ele nos capacita a viver de vitória em vitória. Estar em Adão significa estar separado de Deus. Mas estar em Cristo significa estar reconciliado com Deus. Quem é o representante que tu vais eleger? Não digo no próximo domingo, digo hoje, aqui e agora. Quem vais querer como teu representante? Por isso, esta é uma decisão crucial que precisas tomar. Repara, em Adão pecamos porque já estamos nele, porque já temos a sua natureza. Mas em Cristo obedecemos porque já estamos nele. A palavra de Deus diz que nós fomos salvos de graça pelo dom da fé. Isto não vem de vós, é pela graça que nós somos salvos. Mas somos salvos para as boas obras. Portanto, aquele que está em Adão produz obras de injustiça. Mas aquele que está em Cristo produz fruto. Porquê? Porque é uma nova criação. É uma nova árvore que dá bom fruto. Um fruto que permanece para a vida eterna. Paulo diz-nos: vivam como Cristo para estarem nele. Nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, devemos viver como quem pertence a Cristo. O apóstolo Paulo dizia: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Portanto, eu quero encorajar-te a tomar uma decisão aqui e agora. É preciso mudar de Adão para Cristo. E não é uma evolução moral, é vou ser bonzinho. Ninguém sai de Adão por se tornar melhor. Não é uma herança cultural. A religião vai-me mudar e eu vou mudar de posição. Não, trata-se de um ato gracioso de Deus, pelo dom da fé produzido no homem que aceita a Cristo. É um ato gracioso de Deus, porque nos une a Cristo, pela obra do Espírito Santo. Ele diz-nos em Colossenses 1,13 que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E quais são as implicações desta transformação interior que acontece naquele que crê? Aquela culpa que existia em nós cessa. Ou seja, aquele que está em Cristo, Deus já não te trata mais como alguém que está em Adão, mas como alguém que foi redimido pelo seu Filho. E se tu já aceitaste Cristo na tua vida, mas continuas a viver em pecado, precisas te arrepender, precisas de confessar o teu pecado ao Senhor, que Ele é fiel e justo para te perdoar e para te trazer de novo à comunhão com Deus, a um relacionamento sadio com Deus. Por isso, neste dia, eu quero te encorajar não a ser melhor, entre aspas, mas quero te encorajar a saíres de Adão e a entrares em Cristo. Porque estar em Adão é pertencer à humanidade caída, representada pela sua desobediência. Mas estar em Cristo
é pertencer à nova humanidade, representada pela sua obediência perfeita. Termino dizendo: ou a tua história termina onde Adão caiu, ou ela recomeça onde Cristo venceu. Para te ajudar a passares de Adão para Cristo, eu convido-te a fazeres comigo a oração do pecador arrependido. Fecha os teus olhos e vamos orar juntos. Senhor meu Deus, eu coloco-me diante de Ti, reconhecendo que pequei e que por causa do meu pecado me afastei da Tua presença. Confesso que tentei viver do meu jeito, confiando em mim mesmo, mas agora entendo que preciso de Ti. Eu arrependo-me dos meus pecados. Abandono toda a justificativa, todo o orgulho e toda a resistência. Perdoa-me por tudo o que fiz, por tudo o que pensei ou por tudo o que deixei de fazer e que não agradou ao Teu coração. Eu creio agora que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou para me dar uma nova vida. Por isso eu recebo agora o Teu perdão, pela graça, não por mérito próprio. Jesus, eu recebo-Te como o meu suficiente Salvador e reconheço-Te e submeto-me a Ti como único Senhor da minha vida. Entrego-Te o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Entrego-Te os meus pecados, as minhas feridas, os meus medos, ansiedades, traumas e também tudo aquilo que eu tentava controlar. Lava-me com o Teu sangue. Remove toda a culpa e toda a vergonha causada pelo pecado. E restaura o meu relacionamento contigo. E faz de mim uma nova criatura. Transforma a minha vida em algo novo, em algo bom, em algo positivo. A partir de hoje, não quero mais viver para mim mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por mim. Por isso, guia os meus passos, transforma o meu coração e os desejos da minha alma e ajuda-me a viver em obediência à Tua vontade. Eu rendo-me totalmente a Ti. Declaro que a minha vida é Tua. Reafirmo que o meu coração Te pertence. E, finalmente, que o meu futuro está nas Tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.